Bom, gente, então começamos oficialmente mais um estudo do NEP, Federação Espírita Paraibana. Hoje a gente vai começar a ver o primeiro bloco de 2 sobre o tema Os Sete Ais, né, que Jesus vai falar ali diretamente com um grupo que tinha, né, por prática, muita contradição e incoerência, hipocrisia. E aí a gente vai ver Jesus dando essas advertências. E a Bíblia de Jerusalém vai chamar de ameaças, né? Mas Haroldo coloca lá os 7 Ais. Então, quem vai estar coordenando hoje é Paulo Eucanã. E a gente vai ver, nesse primeiro momento, os comentários bíblicos, questões de dicionário, né? Comparações de traduções, alguns vídeos do René Kivitz também. Então, amigo Paulo, eu já passo a palavra para você, beleza? Pode conduzir. Câmbio. Ok. Vamos lá, gente. Boa noite a todos e a todas. Então, hoje a gente vai iniciar os 7 Ais, que na verdade também são 8 Ais. Né? Então, tem essa questão aí. E vamos, então, pedir à nossa amiga Marilu, que está, inclusive, com o fone já aberto, para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Marilu? Muito bem. Então, serenemos os nossos corações, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a bendita oportunidade de participar de um grupo fraterno e amoroso, comprometidos com as tuas lições. Rogamos teu amparo nesta aprendizagem. Rogamos que nos sustente nas nossas vacilações para pô-las em prática. Ampara-nos os nossos irmãos que não puderam comparecer, assim como a todos aqueles que possam estar retidos na enfermidade. Lança, Mestre, um olhar de compaixão sobre seus sofrimentos, aliviando as suas dores. E a nós ainda te rogamos que nos sustente, para que nossos propósitos de aprender as tuas lições se concretize, que o estudo de hoje seja bastante produtivo e que a tua paz se faça entre nós. Que assim seja. Sim. Muito bem. João, volta, por favor, aí o roteiro, por favor, só para dar uma explicação. A gente está, então, na primeira parte, né, da primeira parte dos 7 Ais, que a gente vai ver que são 8. E o que acontece? O René Kivitz, ele faz um vídeo para cada AI. Né? Então, nós temos 4 vídeos do René Kivitz para ver. E, diante disso, vocês vão ver aí no item 5, a gente fez um compilado de o que, porquê, comentários bíblicos, escrito, e o René Kivitz também como comentário bíblico, né, para poder a gente, então, já ir, digamos assim, fechando, né, as nossas análises, o nosso aprendizado e contribuições por cada AI. Né? Então, a gente vai ver o compilado, né, por cada um dos versículos. Então, para a gente iniciar, vamos ver, então, um vídeo que é uma contextualização, na verdade, né, esse vídeo ele traz o capítulo 23 de Mateus, e nesses minutos aí, de 2:20 a 4:05, contempla a perícope de hoje. Então, vocês adiantem, né, o vídeo, o João vai colocar o link. Então, do minuto 2:20 até 4:05, tá? Aí a gente volta. Já colocou, João? Mas eu estou tentando copiar aqui, mas espera aí, só um segundinho. Você não copia? Eu consigo botar. Não, agora foi. Já foi, beleza. Porque estava demorando para abrir aqui. Foi mal. Então, lá.
Todo mundo tem já aí? Jesus estava irado. Então vamos lá para a perícope. Começando por nosso amigo Aristófanes. Diogo Aristófanes. Vamos lá. Deixa eu ver. Mateus capítulo 23, versículo 13 a 22. Os 7 ais. Os 4 primeiros ais, no caso, né? Que a gente vai estudar aqui. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, que cerrais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas, né? Escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas, orando com grande ostentação. Por isso recebereis condenação mais severa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra seca para fazer um prosélito. E quando se torna, o fazeis filhos do Geena 2 vezes mais que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizem: se alguém jura pelo santuário, é nada. Quem, pois, jura pelo ouro do santuário, deve. Quem, porém, jura pelo ouro do santuário, deve. Tolos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Se alguém jura pelo altar, é nada. Quem, porém, jura pela oferenda que está sobre ele, deve. Cegos, pois, qual é o maior, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Pois, portanto, quem jurou pelo altar está jurando por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jurou pelo santuário está jurando por ele e por aquele que habita nele. E quem jurou pelo céu está jurando pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Menino, é quase um trocadilho, né? Essa passagem aí. Muito jura, muito santuário, muito ouro, mas deu para entender. Então vamos passar logo para ler a Bíblia de Jerusalém, né? Pedindo para nosso amigo Hotel Cataratas, Israel. Faça aí a leitura, por favor. Vamos lá. 7 ameaças contra os escribas e os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais os bens da viúva, com o pretexto de fazer longas orações. Por isso sofrereis condenação mais severa. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando consegues conquistá-lo, vós o tornai 2 vezes mais digno da jena do que vós. Ai de vós, condutores de cego, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos. Que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizei mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos. Que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Parece que faz alusões também a outras passagens, né?
lembra aí muito aquela questão lá deles burlarem o quinto mandamento lá, honrar pai e mãe, né? Nessa passagem ali, quando ele fala do santuário, santificar o santuário, o que é mais importante, né? O que mais? Paulinho, você tá com o microfone. Exato, acabei de ver. O Eu Corban cortei vai porque aparecer. Boris estava querendo participar aí do estudo. Foi. Ele tá lá na frente querendo participar, danado. Então, gente, o que acontece? Esse capítulo, essa perícope, os 7 ais, a gente vai verificar que, na verdade, segundo ai, que está aí no versículo 14, ele não é originário aí em Mateus, né? Inseriram ele, né? A gente vai ver que viria lá de Marcos, e aí acabou ficando com 8 ais, na verdade, a perícope inteira de Mateus, né? Então, a gente vai estar vendo 4 ais nessas 3 terças, e depois os outros 4 ais, né? E pegando a parte que está em Lucas, a gente vai ver que só um dos ais desses 4 aqui está em Lucas, né? Então, a gente vai ver agora a próxima perícope em Lucas, que é só um versículo. E aí, nosso amigo Ismael. Vamos lá. Lucas, capítulo. Beleza. Capítulo 11, versículo 52. Ensino e prática. Ai de vós, mestres da lei, que tomastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedis os que estão entrando. E agora na Bíblia de Jerusalém, contra os fariseus e os legistas. Ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Então, esse versículo, né, ele corresponde, se assemelha ao primeiro ai de Mateus, e Haroldo utiliza aí conhecimento, né, e a Bíblia de Jerusalém, ciência, e eu pedi ajuda aos universitários, lê-se João, e ele, então, me viu lá, né, a questão que o nome realmente que aparece é o nome do conhecimento, né? Gnosius. E ciência seria episteme. E João fala assim, essa palavra gnosius aparece naquela frase de Jesus: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, mais um pontinho aí para Haroldo Dutra em relação à Bíblia de Jerusalém. Ok? Todo mundo já por dentro das perícopes. A gente não vai gastar a gente vai ver agora um resumo, né, e algum quadro comparativo, e a gente vai, então, melhor indo, a gente vai compreender esses ais com a explicação dos nossos estudiosos. Então, Isabela Cunha. Tô aqui. Leia, meu amor. Dá para me escutar? Leia. Essa é uma introdução que Champlin faz, né? Que eu achei interessante a gente já colocar aqui. Pronto. Nessa diatribe amarguíssima, é diatribe? Diatribe é crítica. Nunca ouvi na minha vida. Pois tá. Nessa é cultura também. Nessa diatribe amarguíssima, Jesus pronunciou um total de 7 ais, como Maera botou aí, que cada ai aí dava 3 terças, contra os líderes religiosos pervertidos. Embora algumas traduções, que contêm o versículo 14, tenham 8 ais. O versículo 14 não é autêntico no Evangelho de Mateus, pelo que 7 ais é o número correto. Entretanto, deve-se observar que esse versículo é autêntico em Marcos 12, 40, de onde foi tomado por empréstimo e posto no Evangelho de Mateus, a fim de obter-se a harmonia. Ver Marcos 12,
38 a 40, onde há detalhes adicionais. Novo Testamento interpretado de Champin. Lembrando que esse versículo aí, Marcos, foi visto no estudo passado, né? Foi contemplado também, né, por João e André no estudo anterior. Não é isso, João? Ele fala das viúvas, né? Aquela questão das viúvas. É isso mesmo, Sim. a gente falou um pouquinho sobre isso, que elas não tinham a profissão, né? Ficavam à mercê, enfim. Então eram facilmente manipuláveis emocionalmente por um pessoal que tivesse uma oratória, que tivesse uma lábia, e isso parte dos fariseus e dos escribas faziam, se aproveitavam, e a gente vai ver que Champlin aqui faz duras críticas a alguns líderes de igreja hoje, né? Que fazem a mesma coisa. Exatamente. Então a gente vai seguir e tem um quadro que o Hendricks ele traz e que serve tanto para este estudo como o estudo seguinte, né? Então ele traz primeiro as semelhanças entre Lucas 11 e Mateus 23. Então a gente verifica aí que no nosso caso o que coincide realmente é o último versículo de Lucas, que é o correspondente do primeiro versículo de Mateus, né? Que é a questão de vocês não entram e nem deixa os outros entrarem também, né? Vamos para frente? E aí, em relação às diferenças entre Lucas e Mateus, ele traz algumas informações, né? Lucas registra 6 ais e Mateus 7. Os relatados por Lucas foram dirigidos aos fariseus e especialistas na lei, né? Escribas. Os relatados por Mateus, ainda que também dirigidos aos escribas e fariseus, foram dirigidos às multidões e aos discípulos de Cristo. A gente verifica, inclusive, no vídeo que a gente assistiu agora há pouco, né, que ali está no pátio, né, está ali no templo, né, e com uma multidão, e Jesus, então, ali falando os ais para os fariseus e os escribas hipócritas, né? A gente vai ver também uma coisa que eu acho interessante, que uma diferença em relação, até João chamou a atenção, que a Bíblia de Jerusalém chama as ameaças, né? E o Renekiewicz vai trazer que, na verdade, é uma lamentação, que fica muito mais coerente, né, com Jesus, né? Ele lamentando por eles agirem daquela forma e não os ameaçando, né? Os que se encontram, os ais que se encontram em Lucas, foram pronunciados algum tempo antes que aqueles que se encontram em Mateus, né, que o Reis coloca aqui exatamente na terça-feira da Semana da Paixão. E o 6... Paulo, só bem rapidinho, só para completar o que você disse, corroborar que faz muito mais sentido que o estado emocional de Jesus fosse de lamento e não de ameaça, é que mais à frente a gente vai ver na sequência das perícopes que vai ter uma que é o lamento por Jerusalém. Então Jesus já estava ali na fase final, né? Dizendo assim, poxa, vocês receberam todo o conhecimento, vocês têm nas mãos as luzes, vocês poderiam ser guias das pessoas, poderiam conduzir as pessoas para a verdade, enfim, vocês perderam a oportunidade. Então, não é do caráter do Cristo fazer ameaças ou censuras, era mais do caráter de João Batista. A gente poderia dizer que João Batista, sim, tinha um verbo mais inflamado, fazia ameaças, né, com aquele tom profético, assim, de olha, a ira de Deus, né? A ira de Deus vai cair sobre vocês. Então, assim, a gente já viu recentemente que algum comentador falou que o perfil de Jesus como profeta não era desse profeta com os olhos, assim, arregalados e fazendo ameaças e invocando a ira divina, né? Mas é do pastor compassivo que consola quem está triste e que lamenta, fazendo, claro, apontamentos muito objetivos sobre críticas de pensamento, críticas de conduta, só que o estado de alma dele está mais para uma mãe que vê um filho desviado e rebelde do que para um juiz que vai acusar ou condenar alguém, né? Exato. Também acho nesse sentido. Essa Lamentação de Jerusalém, eu acho que é a última do semestre, né? O estudo? É o último semestre, né? Parece. É um sermão profético, né? É um sermão profético e tem essa lamentação. Não lembro agora qual dos dois é o último. Mas, assim, corroboro o que você disse
e o que o próprio Kivitz também percebeu. Exato, exato. Bom, Não Ele é lembra que bonito. tinha aquela discussão também dos vendilhões do templo lá, a questão da técnica, o método que Jesus às vezes aplicava, vamos dizer assim, para chamar a atenção em si, era mais teatral do que, às vezes, a questão do... olha, sem dúvida, Jorge, porque assim, a gente precisa entender que, por exemplo, se eu vou, né, se alguém me prejudica de alguma forma, eu posso procurar a justiça, né? Mas eu posso procurar a justiça internamente, estando muito em paz, né? Sem nenhum tipo de rancor, de ódio, né? Da pessoa que me prejudicou. Mas eu vou buscar a justiça por uma questão mesmo até mesmo como algo pedagógico da pessoa, né? Ou eu posso ir com muita ira, com muito ódio do coração, fazer a minha reclamação, né? Então, a gente pode ter algumas posturas de Jesus em que ele faça, de repente, uma dramatização, né? Um gestual, mas ele está muito em paz, interiormente, certamente, né? E para concluir aqui as diferenças, né? Lucas, os ais foram pronunciados numa casa e, no caso de Mateus, no templo. Vamos passar? Diego, por favor. É hora do onde, quando, quem, o que, de que, por quê, como, por quê, separado com acento, a pesquisa do NEP. Isso aí, pessoal. Muito bom. Agora eu queria dizer que Diego já foi melhor nisso. Eu achei ele melhor lá na federação, ele, do que assim, virtual. Mas vai ter que se encontrar aí, né? Eu vou preparar uma vinheta para tocar aqui na hora. Muito bem. Gente, é o seguinte, algumas personagens aí já foram vistos por nós bastante, né? Então a gente colocou aí mais para que constasse realmente no estudo, mas nós vamos passar por elas, né? Então, o escriba, o fariseu, o hipócrita, a gente vai pular para não perder tempo com essas que a gente já viu aí inúmeras vezes. Pode passar, gente. O fariseu, o hipócrita, né? Então vamos aqui agora pedir a Júlia para ler aí o comentário bíblico de Champlin. A gente, sim, só lembrando, né? Nós estamos naquele processo aqui de ver por bloco, né? A gente vai ver a parte do que, comentário bíblico e o vídeo de Henrique Witz, e aí então a gente fala sobre o AI. Pode ler, Júlia. Certo. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Em Lucas, esse ai é o clímax da diatribe, expressando a indignação de Jesus contra as autoridades religiosas que haviam furtado a chave do conhecimento das mãos do povo. Evidentemente, Jesus queria dizer que o manuseio que faziam das questões religiosas havia quase impossibilitado ao homem comum entender a mensagem da lei. A intenção original do farisaísmo era anunciar a lei ao povo, em sua pureza. Mas o que aconteceu na prática foi a formação de uma sociedade fechada que se tornou dominada por elementos extremistas. Quão frequentemente isso tem sucedido na história do cristianismo, nas formações de suas muitas dominações e divisões, cada qual afirmando ser o caminho melhor, o mais iluminado e etc. Hoje em dia, entre os evangélicos, existem aqueles que praticam a comunhão fechada, tendo cercado a mesa do Senhor com uma sebe. Outras formas de exclusivismo também são praticadas. Mateus diz que os fariseus fechavam o reino dos céus diante dos homens. A versão de Lucas diz que os fariseus haviam arrebatado a chave do conhecimento.
Ambas as coisas expressam a verdade. A expressão fechar é gráfica, fazendo provável alusão ao fechar de uma porta. Eles batiam a porta na cara daqueles que buscavam a verdade. Novo Testamento interpretado Champlin. Alguém sabe o que é SEB? Ou está aumentando o vocabulário a partir do NEP? Então, já ouviu essa Explica aí, palavra? João. Não sei agora. Foi? Segundo o dicionário, né, a SEB é uma parede de taipa ou uma cerca de plantas ou de arbustos. Né? Então, eles fechavam, né, o contato com o Senhor. Né? Eles blindaram de tal forma que o povo não tinha esse contato. Então, mais uma palavrinha aí, SEB e diatribe. Então, o clímax da diatribe em Lucas é essa, né, que é exatamente o versículo último lá, que é o versículo 11:52 em Lucas, que traz exatamente essa questão, né, do conhecimento e da ciência que foi fechada, né, pelos fariseus e escribas em relação ao povo. Né? Agora, eu acho também interessante essa questão aí de tudo que a gente inicia tem um propósito, né? Então, os fariseus tinham o propósito de anunciar a lei em sua pureza e as coisas foram, então, se complicando no meio do caminho. Né? Alguém quer falar alguma coisa ou podemos passar? Vamos lá, João. Eu queria só ressaltar o que você marcou em negrito, que a gente tem falado isso nos últimos estudos, mas é bom deixar registrado porque é uma mudança até de conceito que a gente tem dos fariseus, né? Que os fariseus tinham uma virtude, que a intenção original era anunciar a lei ao povo, e até falando da série da cerca, né? Colocar cercas para que não fosse desvirtuado, como foi em outros momentos, né? Só que a intenção foi por água abaixo e foi suplantada pelas paixões que eles tinham, né? E pelos interesses pessoais. Então, foi dada uma missão, uma tarefa. Eles começaram assim, com boas intenções, mas, como diz Ismael aí, a agenda está cheia de pessoas com boas intenções, né? De fato. Somos nós, espíritos imperfeitos, que a gente promete, se planeja, faz todo um cronograma, só que na hora H, quando as circunstâncias vão se mostrando favoráveis a que a gente ganhe alguma coisa com o nosso interesse, a gente deixa o dever de lado e coloca os nossos desejos, né, em primeiro plano, infelizmente. E eles também tinham a característica, eles também, aceitavam não só a lei, a Torá lá, assim como a oralidade dela, né? Então, quando a gente toma essa postura, na verdade, de ser a interpretação do divino, muitas das vezes a gente encontra esse erro de querer achar que a gente é dono dessa razão e se fecha naquilo como se fosse, vamos dizer assim, a única ideia e o que é correto, né? E fica esse severo interpretador, vamos dizer assim, ou juiz da lei, né? Coisa que aí que a gente peca, aí que eles pecavam. E quando Jesus falava deles sendo hipócritas, tem aquela questão da hipocrisia como aquela repetição, como aquele ato, como aquele artista, né? Não só na questão da hipocrisia no sentido que a gente tem dela mais pejorativo hoje em dia, né? Mas sim como se eles estivessem atuando, né? Mais do externo do que do interno nessa interpretação das leis. Poxa, Israel, você falando aí me lembrou, dá para fazer até uma comparação dessa questão que você falou da tradição escrita, tradição oral, e aí com a tradição oral eles pegavam um pouco para a lei para si, agora quem diz sou eu, né? A gente encontra às vezes em alguns tribunais da justiça humana essa mesma postura, né? Em direito existe a lei e existe a jurisprudência, que é a interpretação da lei pelos tribunais, né? E muitas vezes o que acontece é que alguns usam de artifício para colocar a sua vontade acima até do que as leis, o que o espírito das leis trazem. É muito, poxa, achei ótimo você ter lembrado isso, que a gente vê isso, de certa forma, na prática também acontecendo hoje, óbvio que dadas as devidas proporções. Beleza. Então, vamos lá. Eu até coloquei já aqui, João, o link
desse primeiro que Vivitz chama de seita, né? Então vamos lá assistir no tempo normal mesmo e voltamos daqui a 4 minutos e 40 segundos. Inclusive, fica a dica aí de vocês deixarem já aberto aí na sequência, porque os três, né,
vídeos posteriores já são que está aberto aí no YouTube, né? E vai ser o 160, o 161 e o 162. Ei, Todo mundo dessa já? vez tinha um bônus no final, porque ele desejou oração pra gente e ainda ficou faltando um tempinho do vídeo. É música. Música Dessa vez foi muito e bom. créditos. Ai, mas muito bom, muito bom. Então vamos lá? Podemos? Quem quer falar aí já alguma coisa sobre essa mensagem do Kivitz? Achei fantástico. Já gostei que ele começa falando exatamente o que a gente estava conversando. Agora, peraí, estou esquecendo de abrir a câmera. O que a gente estava falando, né? De Jesus não estar ameaçando, nem assim, meio que praguejando ninguém, né? Ele está exatamente num lamento, porque é aquela figura de Jesus que a gente vê que não é o de João Batista. Ou seja, ele não violentava consciências e não botava o dedo na cara de ninguém. Eu gostei muito porque esse tipo de visão, estava prestando atenção essa semana, estava estudando para uma palestra e revendo a questão da fala do bom samaritano, a parábola. Ao final a gente vê que Jesus vai questionando ali ao pessoal que estava questionando ele, né, em primeiro lugar. Ele vai fazendo perguntas. E ao fim, quando ele diz, né, quem foi o próximo ali, Jesus não bota o dedo na cara dele, que imagina faria, eu não disse? Tá vendo? Ou coisa do tipo. Ele simplesmente vai e deixa a reflexão. Então, eu gostei que René Kivitz, ele começou fazendo essa reflexão, ou seja, vendo Jesus dessa forma, que a gente vê como um educador e um despertador de consciências, né? Tipo assim, esse salvador. Câmbio. Gente, eu também quero comentar que eu não lembro direito, né, as palavras mesmo de Kivitz, mas quando ele fala das pessoas que se acham as detentoras da verdade, né, como, tipo, só é delas e pronto, e os outros não. E aí, eu me lembrei de uns debates que eu tenho tido com outras pessoas com relação a próprios espíritas, sabe? E o quanto frases como Consolador Prometido, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, faz com que a gente se ache detentor dessa verdade, e a ponto de eu já ter participado de reuniões que, tipo, chegou uma pessoa que não era espírita, e aí alguém falou lá, quando você evoluir, você vai entender esses conceitos, sabe? Coisas assim que, gente, eu fiquei na hora, enfim, não gosto nem de... Mas só trazendo exemplo para vocês, mas... Sim, o problema não são as frases, mas como as pessoas interpretam, porque realmente dá, obviamente que, enfim, a gente se utiliza de várias coisas para justificar nossas próprias ações, né? Inclusive, se Jesus quebrou tudo num templo, por que eu não posso quebrar tudo, né? Coisas nesse sentido, a gente acaba deturpando, mas assim, é preocupante, é importante uma autoanálise, né? No sentido de que tem gente que não, na verdade, eu abro para a reflexão de vocês, mas que a religião que a gente está é a melhor para nós, né? Enfim, falem aí também, câmbio. Mai, eu acho que esse Gosto ponto muito é dessa reflexão. importantíssimo. É importantíssima essa reflexão, até, assim, pelo que você trouxe, e até João complementou aqui, né, é importante que se diga que essas expressões, até a gente discutiu no grupo recentemente, né, em relação ao espírito da verdade, se o espírito de verdade é Jesus ou não. O fato, eu até comentei lá, né? O fato de Jesus, na minha opinião, o fato de Jesus ser o espírito de verdade, o fato de o espiritismo ser o consolador prometido, não deveria gerar em nós uma interpretação de exclusivismo, né? E de arrogar para si
O Consolador é um conjunto de conhecimentos disponíveis à humanidade inteira, né? Então, o Espiritismo é um presente para a humanidade. O movimento espírita não é o detentor único dele, né? Desse conhecimento espiritual. Eu acho que essa visão universal do Espiritismo é importante. Por isso que eu acho que essa sua fala é tão essencial, porque de fato, esse comportamento existe dentro do movimento espírita, né? Diga falar alguma coisa. E só complementando o que Ismael acabou de falar, gente, é só a gente parar para pensar assim, existe toda uma forma de como o universo se comporta. E aí você tem, por exemplo, as ciências biológicas. As ciências biológicas vão lá e vão tentar explicar uma determinada faixa dos fenômenos da natureza, né? Que vai estudar ali a vida, né? E aí você pega e diz assim, isso aqui é a biologia, e a biologia é a verdade do mundo. Não, o biólogo ele não vai se sentir assim, o biólogo ele vai se sentir como alguém que está dentro de um campo vasto, onde você vai procurar cada vez mais a verdade ali dentro daquela ciência, né? E nós deveríamos ter, de certa forma, essa postura com o espiritismo, né? Que o espiritismo é uma forma da gente compreender melhor a realidade espiritual. E essa realidade espiritual, ela não é patrimônio do espiritismo, né? Ela é justamente, ela é patrimônio do universo. O espiritismo está aqui só para a gente poder entender ela um pouquinho melhor, né? Se a gente adotasse essa postura, né, nós enquanto pessoas, seres imperfeitos, termos essa humildade de perceber que não sabemos muita coisa e encarar no espiritismo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né? Não que esse seja o único caminho, mas é um caminho. Legal. Eu queria falar só um pouquinho sobre o que ele falou de comunidade, né? Fazendo a ponte com o que vocês estão dizendo, que realmente é muito válido a gente não ter a postura de seita, né? Porque seita geralmente dá aquela ideia de um grupo de pessoas que acha que detém a verdade total e que é superior às outras pessoas, né? E quando eu falei assim que o problema não são as frases em si, em dizer que nós somos o Consolador prometido, ou em dizer que, como Leon Denis escreveu, que o futuro das religiões, né, terá como parâmetro o modo do espiritismo ver as coisas espirituais, assim, é mais um modus operandi. Como é que as religiões hoje tratam o elemento espiritual? De uma forma mística, né, de uma forma miraculosa. Então, assim, não tem esse aspecto mais racional. O espiritismo apresenta isso para essas questões que são mais metafísicas. E quando você lê Kardec no Evangelho dizendo que não é pretensão do espiritismo ter a verdade, Kardec não vai afirmar nem endossar fora do espiritismo não há salvação. Muito pelo contrário, né? Ele fala fora da caridade, ele fala que o espiritismo está na natureza. Ora, quando ele diz que o espiritismo está na natureza, ele está dizendo, gente, está no universo inteiro. Então, cada um de nós tem que ir lá pesquisar. Então, é algo que já nasce com a proposta de universalidade, né? Tanto do ponto de vista das manifestações mediúnicas em todos os lugares do mundo, através de classes sociais diferentes, já mostra o caráter, e que na sua constituição filosófica, Kardec deixou muito claro que seria esse caráter universal e que ele não queria fundar uma nova religião, que ele não queria criar uma nova seita, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que pegam palavras separadas, frases separadas, não entendem um todo da doutrina e acabam tomando uma atitude de se acharem superiores, de que dizendo assim, você não entendeu isso, mas um dia você vai entender, né? Você não é espírita ainda, mas um dia você vai ser. Assim, ele não entendeu a doutrina, que não é fácil, realmente é preciso estudar muito. E o sentido de comunidade, que tem tudo a ver com isso, quando o Kivitz diz, né, que quer continuar fazendo parte de uma tradição dentro do cristianismo e escutando outras pessoas. E quando ele falou isso, eu disse, isso é o NEP. Né? O que a gente faz aqui no NEP? Com a proposta de estudar os ensinos do Cristo. Tentar dialogar o máximo possível com aquelas pessoas que a gente tem aí registradas através dos livros, através dos vídeos, enfim, como pessoas de seriedade, de compromisso no estudo, para a gente poder dialogar com essas mentes que realmente se comprometem com a tradição cristã e aprender com elas, seja a pessoa de denominação católica, como a irmã Ila,
o próprio Kivitz, da denominação protestante, aprender com os judeus também. Então, o NEP, a gente faz esse esforço, né? E eu lembro sempre que o Ismael falava no começo, né, aquela experiência da caixinha com os bombons, né, com as balas. Então, é o conhecimento coletivo. Então, se a gente mantiver esse espírito de coletividade, que é o que Kardec propôs na sua metodologia, a gente vai ter a chance de chegar mais perto da verdade. A gente vai cometer erros, mas a chance diminui, né? Então, felizmente, a gente mantém esse espírito de estar com um olhar vasto e de beber em várias fontes. De de não ter pretensões de esgotar um assunto ou de passar para outras pessoas uma verdade. Isso aqui é uma interpretação das 70 possíveis, no mínimo, que a Torá tem, né? Então, enquanto a gente mantiver esse espírito de comunidade, de pluralidade de visões, a gente vai estar no caminho mais ou menos seguro, né? Com menos chance de errar. Câmbio. Muito bom, João. Pois é. Vai falar, João. Não, eu só ia falar assim também, no contexto que o próprio Cristo ele transmite também, né? Porque ele vem falar para os judeus, né? Que é o povo escolhido, né? E quando ele fala ali, na verdade, a simbologia dos judeus seria a humanidade. Então, quando ele está falando ali, está falando como se fossem os arquétipos, né? Dentro desse o que se destaca, porque tinha várias ramificações ali dentro da sociedade judaica, entre os partidos ali, os interesses, né? E ele destacava mais do que lá, que eram os anciãos, que eram os fariseus, que eram ele fala, os escribas, né? Os doutores da lei. Então, aqueles que tomam, na verdade, que sentam no trono de Moisés. Então, quando ele chama essa atenção aí, então essa carapuça serve para todos os segmentos filosóficos também, porque ele está falando para a sociedade humana, ele está falando para nós, né, para a humanidade em si. Então, dentro da doutrina espírita, a gente vai ver isso, dentro do segmento evangélico, ou o que seja. Então, aqueles que sentam no trono e tomam o cajado, ou têm a postura de juiz, aí sim ele chama atenção, ai de vocês, né, porque vocês são mais da boca para fora do que do interior. Beleza. Para a gente passar para o seguinte, só queria chamar a atenção que o René, ele vai também, além dessas questões que vocês colocaram, inclusive dessa não apropriação da verdade, né, da interpretação, que me lembrou muito Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, quando ele inicia, que não é de particular, né, alguma coisa particular, interpretação. Ele vai falar também uma coisa que a gente já estudou, que é ele não ser uma pedra de tropeço, né? Ou seja, de ser aquele que vai realmente prejudicar outras pessoas, né? Além de não aproveitar para si, ela vai prejudicar outras pessoas, e isso aí tem um custo, né, elevado, isso aí, do ponto de vista espiritual. Vamos lá passar, então? Olha o tempo. Agora, Larissa. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, sob o pretexto, fazeis longas orações. Por isso, recebeis maior condenação. Esse versículo foi inserido por algum escriba à base de Marcos 12:40, onde é autêntico. Porquanto, esse versículo expressa afirmações autênticas de Jesus, embora Mateus não tenha incluído nesse ponto. Damos aqui a sua exposição. Muitos daqueles homens também serviam como juristas e tabeliões naqueles tempos, e assim se achavam em posição de reivindicar coisas injustas dos ricos ou das viúvas pobres. Alguns deles enganavam viúvas devotas para que lhes deixassem as suas propriedades, como herança, sob a guisa de piedade, dizendo que fazer isso era prestar um serviço a Deus. Alguns convenciam tais pessoas a contribuírem para a manutenção física, financeira das autoridades religiosas, acima do dízimo requerido e de outras obrigações religiosas.
Continua. Chama. Pode passar aí. Marilu, você pode ler, Marilu? Aliás, Alexandre, você pode ler? Depois a gente volta aí para Elis e depois Marilu. Alexandre. Talvez ele tenha ido no banheiro. Elis, você pode ler? Estou no celular sem óculos. Marilu, é você mesmo. Passa para outro. Oi? Me passa outro slide aqui, tá bem pequeno para mim. Tá Eu acho bom. que Maiara. está defasado. Ok, Maiara. Oi. Pode ler? Eu tô no celular, vou ter que lutar. Vamos lá. Mas, tu coloca na horizontal e com os próprios dedos tu dá um zoom, que aumenta o slide. Oxente, pera. Deixa É verdade, tem essa função. Dá para dar um zoom. Menino! Top, né? Esse deck vai ser difícil, Maiara. Bora. Peraí, mulher. gente. Vamos lá. Não, mas tá os bonequinhos aqui do lado. Ah, não, saiu. Ai, ótimo. Vamos lá. Devoram as casas das viúvas. Quão moderno, meu povo! Convenciam as viúvas a doarem sua herança ao templo, mediante negociatas, apossando-se dessas doações. Os escribas eram universalmente utilizados para registrar os testamentos. Eita, eu nem sabia. Sabiam como influenciar as mulheres que tinham enviuvado, pois seus falecidos maridos não se teriam deixado enganar facilmente como elas. Convenciam-nas de que desse modo prestavam serviço a Deus, doando a essas autoridades religiosas as suas propriedades. E assim tais homens se iam enriquecendo sem se importarem com Deus e sua justiça. Também requeriam suas legítimas reivindicações sobre as propriedades dessas infelizes mulheres, furtando-lhes os seus bens com toda a aparência de legalidade. Muitos dentre nós também conhecem líderes de igrejas evangélicas que têm convencido viúvas a deixarem-lhes suas propriedades, ou então para alguma igreja ou denominação. Outras furtam-nas enquanto elas ainda vivem, convencendo-as que devem fazer grandes doações ao trabalho da igreja e para alguma campanha religiosa. Tais mulheres idosas são facilmente convencidas e enganadas, e é uma vergonha para... Ai, meu Deus. Não consigo ver. Alguém lê esse finalzinho aqui? Tá mesmo na minha carinha aqui. É uma vergonha para a igreja em geral, que ainda existam entre nós tais indivíduos que a si mesmos se chamam de ministros de Deus, mas que furtam as casas das viúvas, como seus antigos parceiros, os escribas e fariseus. Jesus chama tais pessoas de hipócritas. Então, isso é muito, né? muito atual. E aí, continua ele. Vamos pedir aí. A Nayara consegue ler? E depois a gente vai ver René Kivitz falando sobre as viúvas. Eu não sabia, não, essa história dos escribas. Teu áudio tá... Diga, vai. Meu áudio tá ruim? Não, o áudio de Nayara estava desligado. Mas vocês lembram, né, que o Sinédrio, ele tinha todos os tipos de incumbência, né? A prática religiosa, a questão civil. Civil, certo. Né? Então, eles ali dominavam praticamente tudo misturado, tudo. Né? Tudo junto, misturado. Nayara? Longas orações. Provavelmente temos aqui uma referência às 18 orações que formavam o esboço da devoção farisaica. A história também mostra que alguns dos fariseus com frequência passavam, realmente,
muitas horas de determinados dias em orações, e dessa maneira, como é lógico, obtinham a reputação de serem homens piedosos. Tais homens, evidentemente, não percebiam qualquer contradição entre suas supostas devoções intensamente longas e suas desonestidades financeiras, para nada dizer sobre as injustiças que praticavam contra pessoas inocentes e indefesas. Por isso sofrereis. Aqueles que são os guardiões da verdade, quando erram, serão julgados com maior severidade do que aqueles que não pretendem ser autoridades nas questões doutrinárias e práticas da religião. Tiago repetiu as implicações das declarações de Jesus em sua substância, quando escreveu: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber mais juízo. Champlin. Maior juízo, exatamente. Vamos ver logo o Renekiewicz, né? E aí a gente fecha aqui essa parte das viúvas, ok? Paulo, só uma coisinha que eu queria falar que Diga. Champlin escreve, né? Que ele cita em alguns momentos assim, as igrejas evangélicas, né? As igrejas evangélicas. Só para o pessoal que está assistindo e não conhece Champlin entender que Champlin fazia parte de uma comunidade evangélica, né? Para não dar a noção também de que a gente está fazendo aqui o que acabou de ser criticado dentro do movimento espírita de algumas pessoas, né, acharem que o espiritismo é superior e fica só denegrindo outras religiões, né? Então, só para contextualizar, Champlin está falando da casa dele. Então, assim, não é um espírita falando mal de outra corrente, né? É uma pessoa da própria corrente fazendo uma autocrítica, beleza? É bom ficar registrado. Eu tinha encarado como lato senso. Tipo, porque ele fala comunidade igrejas evangélicas, né? A gente, Igreja assim, pode tomar como a comunidade cristã como um todo, beleza, mas assim, como ele coloca a igreja evangélica, a gente sabe que ele era evangélico, é bom deixar só registrado. Ele fala de onde ele conhece e ele percebe, né? Inclusive, a gente viu isso também em Kivitz, da mesma forma, né? Então, vamos lá para É importante fazer esse adendo, mas lembrando que é para encarar em sentido lato, né? De que comunidades religiosas em geral. Sim, isso é para todo mundo. Lembrando também. Pois é. Não, eu só ia falar assim, lembrando também o sentido figurativo da palavra viúva ali. Eu estava vendo ali assim que, além, claro que Jesus estava falando para as viúvas ali, ele também falava assim que, estava vendo aqui no Champlin, lá no dicionário, né? Não sei se eu vou atropelar, vai ter lá na frente, senão pode passar aí. Mas você quer falar alguma coisa ou não? Você vai contemplar falar da viúva específica, ela é elemento? Não. Não, a gente vai ver agora René Guimarães falando sobre as viúvas, e aí a gente faz o fechamento. Então fala lá para frente dele. Tá bom. Então vamos lá. Todo mundo. Gente, travou só para mim? É o vídeo, né? Eu não tô perdida. É porque eu não vi. Travou aqui. Tá no Irmã, link. tá todo mundo assistindo o Renekiewicz agora. É o vídeo agora. Viúvas. E eu teve um momento de silêncio. Tá bem, foi mal. Vamos fingir que isso nunca aconteceu.
Já é para ver o próximo vídeo? Não. Ah, tá. Isabela já viu? Sim, eu estava vendo pela segunda vez, inclusive, no 1.75. Então vamos lá, né? Israel, você quer começar a falar, Israel? Na verdade, foi o que o Diego colocou ali, acabou colocando nos comentários dos chats ali, que lá no dicionário lá ele acaba comparando a Jerusalém, né? Quando estava no cativeiro, fala assim, Jerusalém oprimida pelo cativeiro babilônico, tornou-se uma viúva, desolada e abandonada. Então, todos aqueles também que estão desolados e abandonados, né? E ele também tem uma das interpretações que fala das pessoas, né? Os filhos da Babilônia, os desolados, oprimidos. É isso aí, câmbio. Beleza. Quem mais quer fazer Qualquer pessoa, né, em posição de vulnerabilidade, né? Eu me lembrei muito, até porque o Champlin comentou da própria comunidade, né, das mazelas da própria comunidade, e a gente sabe que a comunidade espírita ou espiritualista, a gente tem, infelizmente, nesse contexto, né, esses líderes espirituais, ou que se dizem líderes espirituais, que terminam usando da mediunidade, que muitas vezes é legítima, acontece mesmo, fenômenos, para poder manipular pessoas, né? E aí, sem citar nomes, porque a gente sabe de exemplos, né? Até aqui em Fortaleza, recentemente, teve uma reportagem que até passou no Fantástico, de um líder espiritual que é engraçado que a história é muito parecida sempre, né? Pessoas envolvidas em busca de geralmente em fragilidade, como a gente sabe, né? Pegas num momento difícil e é uma mensagem que ela é cativante, né? Mas e aí, como é algo que é muito pessoal, muito em cima de uma pessoa só, a gente sempre tem que ficar de olho, né? Essa história é história repetida, muitas vezes, justamente como o Nai colocou aqui, dos falsos cristos e falsos profetas. Até hoje é atualíssima essa mensagem. Câmbio. Eu gostei muito, assim, bem rapidinho, quando o Givitz falou que o que eles arrecadavam para o dízimo, né, tinha como destino cuidar justamente das pessoas em condições de vulnerabilidade na época, né? A saber, viúvas, órfãos e estrangeiros. Eu não tinha essa informação, assim, para onde ia ser aplicado o dízimo, né? E se a gente pensar hoje no que a gente faz de arrecadação, do ponto de vista material, nas casas espíritas, seja através de você se tornar sócio, todo mês você dá uma quantia, ou aquelas campanhas que a gente faz regularmente, né? Para quem a gente está destinando isso, né? A gente está destinando para o engrandecimento daquela casa, e eu falo engrandecimento no sentido material mesmo, você ficar só embelezando a casa, trocando pisos e, enfim, outras coisas que é necessário depois de um tempo, uma questão de manutenção, mas às vezes há uma linha tênue ali entre manutenção e algum tipo de luxo desnecessário, se você realmente está aplicando esses recursos para o grupo que precisa, né, das pessoas que precisam de uma cesta básica, uma pessoa que perdeu o emprego, que ficou, por exemplo, nesse tempo de pandemia, sem receber absolutamente nada, embora os programas do governo. Então, assim, está desamparado, né? Então, a casa precisa olhar para essa comunidade. Às vezes, acho que foi Haroldo que falou, tinha um grupo estudando lá em Minas, e todo mundo fazendo arrecadações, e ninguém estava sabendo que uma pessoa do grupo ali estava passando fome. E era um trabalhador do grupo, estava passando fome ele, e as pessoas não sabiam disso. Então, assim, o que está mais próximo de você não sabe, né? Não percebeu alguma coisa diferente nele. Então, a gente tem que direcionar essas arrecadações que a gente faz, a gente deixa uma espécie de poupança assim, coletiva, para eventuais situações de calamidade, de anormalidade, enfim. É uma coisa que a gente tem que observar bem, né? Para onde a gente está destinando esses valores que a gente tira para fazer contribuições a entidades, enfim. Câmbio. Muito bom, João.
Essa fala do Kivitz me lembrou uma questão do Livro dos Espíritos, que lá na parte que traz igualdade entre homens e mulheres, né? Igualdade de direitos. A questão 820 diz assim: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem, né? Eles respondem: Deus deu a uns a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem, né? Então, a função da igreja deveria ser exatamente o acolhimento, a proteção, né? A manutenção dessas pessoas, né? A sobrevivência dessas pessoas, mas a gente vê exatamente o inverso, né? A gente vê cada cena, se você procurar, tem cada cena que é impressionante, né? Da mãe não ter como voltar para casa e deixar lá o dia da passagem, porque existe toda uma técnica, né, de você reter ali aquele recurso, né? Então é uma coisa muito triste e a gente precisa ter muito cuidado realmente com essas questões. Eu lembro também que Chico, por exemplo, quando Chico foi chamado aí para Moscou, né, para servir de estudo lá durante 6 meses, ia ganhar uma grana que dava para construir 250 casas. Emmanuel disse assim: se você for, você vai só, né? Não estamos nessa programação, porque já sabia que esse processo é um processo muito perigoso, né, de você realmente começar a ver, olha, né, a mediunidade, deu para construir 300 casas, mas eu vou ficar com o dinheiro de 50, né? E nada mais justo ficar com o dinheiro de 50 e passar dos 50, aí você vai nesse processo e você se perde completamente na missão que você vai executar, né? Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado. E, assim, uma coisa, de certa forma, importante na doutrina espírita é exatamente a gente não ter ninguém vive do espiritismo, né? Ou seja, oficialmente não existe. Todos nós somos voluntários, né? Nós fazemos parte da direção da casa e tal, somos voluntários, todos, né? Tem os empregados, que é uma questão de manutenção e tal, né? Mas, então, isso é muito importante, porque você não precisa estar ali querendo crescer, inclusive, o número de fiéis para que você aumente lá o prolabore, né? Então, isso aí é importante. A gente para trabalhar mesmo. Oi, Maria. Eu acho que é muito interessante essa conversa e essa parte aí das viúvas, que se estende realmente a todas as pessoas em vulnerabilidade, né? Nos traz muitas reflexões, essa passagem em particular, no sentido da gente também lamentar, sabe? De não sermos as pessoas ou que vai julgar as que caíram no, entre aspas, golpe, né? Porque a gente fica, meu Deus, Kardec ensinou fé raciocinada, senso crítico, em nome de Jesus, como é que tem gente ainda que cai nessas coisas? E nem a gente também ficar julgando, condenando o algoz aí nessa situação, né? Então, realmente, acredito eu que o grande convite de Jesus é realmente para a gente lamentar por essas pessoas, primeiramente que não seja nenhum de nós, né? E caso a gente se depare com uma situação assim, que a gente possa também lamentar por eles e não, enfim, ser a primeira pessoa a apontar o dedo. Câmbio. Sim, certamente. Certamente. A gente passou agora, recentemente, o caso de João de Deus, é um caso desse, que a gente precisaria vibrar por ele e não simplesmente a gente acusar, né? E o principal é exatamente aquela questão, que a grande preocupação primeira das pessoas espíritas era dizer que ele não era espírita. Menino, sim. Ah, não, mas ele não é espírita, não, gente. E como se eu vou já matar outra aqui. Contaminado. Ó, peguei. E como se não tivessem espíritas, como se nós fôssemos blindados, né, em fazer algo semelhante a isso. E tem, a gente sabe que tem. E o senso de comunidade universal, né? Tipo, eu tô no espiritismo aqui, então eu tô protegido. Não, sinceramente. Mas tem que lembrar também essa questão.
essa questão de moeda, que às vezes não é só financeiro também, né? Sim. Os benefícios são outros também. A gente pode falar que a gente não está nesse privilégio que não tenha. Isso aí está na característica humana. E quando Jesus fala lá, ele fala dos conhecedores da lei, né? Porque se eles não honram nem pai nem mãe, como é que eles vão honrar as viúvas? Se eles burlam a lei, eles entendem da lei, fazem, na verdade, a oferenda, né, que é o corban lá, para não poder ajudar o pai e a mãe, que dirá, vamos dizer assim, o que eles arrecadam, passarem para as viúvas. Daí, a veemência de Jesus é essa postura nossa, essa postura humana ainda hipócrita, né, de atores, né, que a gente colocasse um verniz, os nossos vernizes, né, as máscaras. É isso aí. Gente, vamos passar aí, nós temos mais 2 vídeos para ver ainda. Vamos agora começar o outro versículo que fala sobre prosélito, né? E agora quem vai ler João, leia, João, para a gente. Beleza. Prosélito. Está lá na enciclopédia, né, do Champlin. Palavra que no Novo Testamento se aplica aos pagãos convertidos ao judaísmo. Os fariseus rodeavam o céu e a terra para fazer um prosélito. Mateus 23:15. O poeta Horácio faz referência a este fato como sendo um traço característico dos judeus. Os rabinos reconheciam 2 ordens de prosélitos. Uma era a dos prosélitos da retidão, que se circuncidavam, recebiam o batismo e ofereciam sacrifício. Adotavam o judaísmo na sua íntegra. A outra era dos prosélitos da porta, menos adiantados. Adotavam os 7 mandamentos de Noé e não se sujeitavam à circuncisão. Bom, aqui apareceu uma coisa tanto nova para a gente, que é os 7 mandamentos de Noé. Não sei se alguém já tinha conhecimento, né? Lembrando que Noé é anterior, né? Eu sempre fazia muita confusão, eu nunca tinha pesquisado, fui pesquisar hoje com relação a como é que veio a ordem, né, que veio. Então, Noé veio bem antes, né, de Abraão, e depois veio então Moisés, né? E aí tem esses 7 mandamentos, e eu até mandei para João, né, que eram mandamentos assim, que de certa forma semelhantes aos mandamentos de Moisés, né? Mas depois eu boto no grupo lá depois eu boto no grupo. Eu vou botar só no Instagram, tá? Ou, aliás, no Telegram. Mas vamos para frente aí. Mas é interessante essa questão. Eu não sei onde foi que eu vi, meu Deus. Eu vi em algum lugar, não sei se está aqui no estudo, mas que tinham aproximadamente, naquela época, 8 milhões de convertidos, né? Era gente para danar, né? De pagãos convertidos aí ao judaísmo. Segue aí, João, para frente. Alexandre está aí já, não? Oi, Paulo, estou sim, obrigado. Leia, por favor, para a gente, amigo. Tá, já. Comentários bíblicos, 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Jesus fala aqui contra os que se dão ao proselitismo. O vocábulo prosélito significa estranho ou estrangeiro. Havia, tanto em Jerusalém como entre a diáspora, dispersão dos judeus, alguns líderes religiosos que se destacavam pelo zelo evangelístico. Rodear o mar e a terra era uma frase proverbial que indicava fanatismo. Jesus alude aqui a um tipo mau de religião que não tem por objetivo a glória de Deus, mas que visa tão somente a exaltação do culto, o seu crescimento, o seu poder, a sua autoridade e a sua influência. Nesses casos, o número de convertidos logo se transforma num termômetro que mede o sucesso de tais organizações religiosas. Usualmente, tais grupos podem ser distinguidos pelos seguintes pontos característicos. 1. Preocupam-se com o crescimento e o sucesso do culto, e não com a ampliação de horizontes de uma nova vida para todos. 2. São dirigidos por homens satisfeitos consigo mesmos e com a sua doutrina,
E isso leva à atitude de justiça própria. 3. Seu alvo é que sejam pessoalmente cultuados e que a glória seja atribuída a eles, e não a Deus, Pai de todos. William E. Gladstone expressou a questão da seguinte maneira: definindo o proselitismo, um apetite mórbido pelas conversões, muito geralmente fundamentado em exagerada autoconfiança e amor próprio. É isso. Eu acho interessante nessa colocação aqui, né, quando ele vai falar exatamente dessa preocupação, né, de você ter aí uma abrangência maior, né, de ter sucesso, enfim. Mas eu, particularmente, eu discordo de Champlin quando ele coloca no início que Jesus fala aqui contra os que se dão ao proselitismo. Aí, na verdade, eu relendo aqui, eu fiquei sem entender. Contra os que se dão ao proselitismo, seriam os fariseus ou aquele que foi convertido? Porque os que se dão ao proselitismo seriam o fariseu e os escribas? Porque o proselitismo como prática, né? Como uma prática de querer converter os outros. Perfeito. Eu agora estou... porque eu achei estranho ele falar aqui, porque todos os ais, né? Mas é porque, na verdade, então, aqui é o seguinte, é que nem todos os fariseus, né, nem todos os escribas tinham por hábito o proselitismo, né? Que tinham, assim como nós temos vários líderes religiosos aqui que têm muita preocupação em fazer prosélitos e outros não, né? Então, é isso mesmo. Então, desfaz, concordo plenamente com o Champlin. Eu acho inclusive... que Pode falar, Diego. Eu achei até curioso essa passagem aí da questão do proselitismo, porque assim, até então eu sabia que dentro do farisaísmo se tinha uma questão, um zelo muito grande com a prática religiosa, para que ela não se deturpasse, né? Mas eu não sabia dessa parte da conversão dos gentios, até porque justamente por ser um tipo de cultura muito exclusivista, que está muito associado à questão das práticas passadas de família em família, através do sangue, isso aí para mim é novidade, conversão ao judaísmo. O que é que vocês têm a falar sobre isso? Mas é exatamente a questão do interesse. Para mim também é novidade. Financeiro, né? De ter poder e influência, talvez é que levasse a isso, né? Tanto que Jesus vai falar que o cara percorria céu e terra seca, né? Então o cara fazia o que fosse possível e impossível para poder converter à sua fé, né? Mas veja só, a gente percebe isso como uma aparente contradição, Diego, mas veja só lhe interrompendo. Excetuando aqueles fariseus que a gente já falou aqui, que eram pessoas que realmente tinham um zelo sincero pela lei, né? Que eram pessoas que eram guardiãs, tipo um Gamaliel, um Hilel da vida. Excetuando esses outros mais interesseiros em poder, faz sentido quando você pensa assim, os caras eram tão contraditórios e tão hipócritas que diziam que queriam proteger a lei, que queriam aquela pureza, mas qualquer Zé Mané que aparecesse na frente deles e dissesse, não, a gente vai fazer o que vocês mandar, que a gente entra no grupo de vocês, eles estavam aceitando. Porque eles queriam, na verdade, no fundo, não era proteger, eles queriam aumentar o grupo deles, né? Então, assim, vamos diferenciar o fariseu mais correto, né, que não estava preocupado em fazer agrupamento em quantidade de pessoas, mas sim preocupado com as escrituras, em manter a observância da lei, enfim, para que não houvesse má interpretação, desse outro fariseu que é um fingido, né, se finge de santo, e que mostra justamente o seu fingimento quando ele tem uma prática dessa. Ora, se o cara fosse tão interessado assim em manter a fidelidade, como é que ele ia ficar aceitando qualquer um que aparecesse, dizendo, eu vou entrar no seu time, assim, de qualquer jeito? Não faz sentido. Aí é que mostra que ele realmente era um ser contraditório consigo mesmo, que ele não tinha coerência. Não, mas tem ainda uma outra questão, só complementando a outra coisa que eu disse, qual é a outra hipótese? A hipótese de que, como ele fala, né, você tem
doutrinas, né? Se converter à sua doutrina. E devemos lembrar que dentro do próprio judaísmo haviam várias doutrinas, haviam várias seitas. Então, de repente, pode ser alguém do determinado grupo lá, dos saduceus. E aí o fariseu vai tentar convertê-lo à seita farisaica, né? Da mesma forma que você vai ter cristãos, e aí você vai ter o evangélico tentando converter o católico tentando converter o evangélico. Pode ser por aí também, né? Mas faz muito sentido o que João falou, né? Independentemente de qual seja a questão, se a conversão de um gentio ou a conversão de um judeu de outra seita, ainda existe um mau caratismo, de certa forma, expresso na atitude. Tá. Paulo, é uma pergunta mesmo para a gente, para todos nós. Divulgar o movimento espírita é também uma tarefa de cada um de nós. A gente sabe que a melhor divulgação é a nossa reforma moral, é o bem caminhar, a retidão, o quanto possível, né? Não vamos falar em retidão no exagero aqui, mas o quanto possível buscar uma melhora individual. Mas como é que a gente, então, divulga a doutrina espírita sem tomar parte aí nessa parte tão negativa do proselitismo? Como é que vocês divulgariam? Veja, Alexandre, eu vou responder para você o seguinte. O proselitismo é quando você tem, uma ação em que você tem a preocupação, né, de você converter a pessoa, trazer a pessoa para a sua fé, para a sua crença. É você realmente transformá-la, né, tirá-la de onde ela está e trazer para si, né? A nossa questão do espiritismo deveria ser tão somente a de divulgar, de esclarecer conforme aquilo que a gente conhece, né? E tentando ser o mais fiel possível àquilo que os espíritos trouxeram para Kardec na codificação, né? Sem nenhuma preocupação e até dizer da pessoa que, olha, não importa a crença que você tem, que é isso que a gente aprende na doutrina espírita, né? Esse rótulo, ele não vai mudar em nada, não vai diferenciar em nada, a não ser para nos prejudicar, né? Porque enquanto você, conhecedor da doutrina espírita, com todo esse esclarecimento e continuar fazendo os mesmos erros, quando você tinha a ignorância, né, isso depõe contra a gente, né? Então, o proselitismo tem essa atitude de você realmente tirar a pessoa, você ganhar um fiel para si, né? Então, essa é a diferença. Não sei se para você ficou claro, né? Mas a nossa divulgação precisa ser feita, até porque a doutrina espírita, como o João falou, não pertence aos espíritas, pertence à humanidade, né, como um todo, e você leva a informação. Agora, aquele que é prosélito, né, ele é um cara chato, né, porque é um cara que só fala daquilo o tempo todo, né? Você deu um espirro, ele começa a falar, né, sobre o assunto, e a gente precisa ter uma atitude de respeito para com o outro, né? Até mesmo a pessoa que vai demandar para a gente as coisas, muitas das vezes, para a gente esclarecer, né? Então, essa eu acho que é a postura diferente, é bem diferente, realmente, divulgar de ser proselitista. Eu acho também sem aquela questão, quando a gente fala assim de fazer prosélito, também seria uma consequência de você levar, vamos dizer assim, a moralidade, ou ser exemplo, né? Você está, na verdade, fazendo um prosélito, tornando, vamos dizer assim, aquele indivíduo, convertendo ele como uma questão natural, não fazendo proselitismo no sentido de você buscar como objetivo, né? Vamos dizer assim, trazer esse indivíduo, converter. A conversão é uma coisa natural, que nem o Alexandre fala ali, para não esbarrar nisso, mas você não está fazendo proselitismo, você está levando aquela verdade, a tua postura, a sua verdade, dentro da sua doutrina, né? Isso, naturalmente, se torna um prosélito no sentido de converter, mas não de se fazer proselitismo em si, né? Eu só queria deixar como recomendação de leitura, bem rapidinho, Paulo, para a gente saber da melhor forma da gente abordar as pessoas, o livro que é o Espiritismo. Porque lá Kardec simula diálogos de pessoas que buscam o Espiritismo, assim, um crítico, um cético, um padre. Então vejam a forma, a gente tem que aprender muito com a forma como Kardec lidava com as pessoas. Kardec é muito dialógico, ele é muito respeitador, ele não tem pretensão de estar angariando ninguém. Tem uma pergunta, o cara fala, mas você não quer não que eu seja espírita? Ele fala, não, a minha proposta não é estar angariando pessoas não. Então assim, leiam o que é o Espiritismo, que vocês vão ver como o espírita deve dialogar com outras pessoas sem fazer proselitismo. Câmbio.
Muito E bom. comunicação não violenta, né? Como a gente pode conversar com pessoas mesmo tendo opiniões contrárias sobre as coisas. Amo esse livro, Sim. câmbio. O Kardec é um exemplo de respeito, Meu né, às Deus. pessoas. Gente, então assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai assistir só esse vídeo, né? Fecha por hoje, depois desse vídeo, né? E comenta alguma coisa de Renê. E aí a gente vai colocar lá no Telegram, no WhatsApp também, os textos que nós temos, os outros slides que nós temos, somente os slides que a gente ia ver ainda, com relação à outra parte, né? A última, e também o link aí do vídeo de Renequivides, tá certo? Aí todo mundo assiste, para a gente já iniciar na próxima semana com os textos dos comentários espirituais, ok? Então vamos assistir Prosélito. O link aí para facilitar. Menina, eu já tava procurando aqui.
Todo mundo? Bom, tem muito comentário aí, né? A gente não vai ter tempo de falar muita coisa, mas é muito legal, né? Muito bacana, porque acho que o René Guedes traz muito essa vibração mesmo da indignação das coisas, dessa lamentação de Jesus, né? Pelos erros cometidos pelos religiosos. Né? E a gente se enquadra nisso aqui. Né? A gente é muito vinculado, né, a também uma linha que também se tornou assim religiosa, né? E isso aí implica muita responsabilidade, né? Porque você é pedra de tropeço realmente para muita gente, né? Então esse né, vai ter uma repercussão muito maior do que se a gente não tivesse esses vínculos, né? Agora é interessante também que ele chama, pelo que eu entendi, a responsabilidade do convertido também, do seguidor, né? Do prosélito, dele também se atentar, né? Para essas questões, ou não. O que é que vocês, quando ele fala, né, que 2 vezes condenado, né, a Guiena, enfim, né, ao inferno, né, como se diz. Vocês acham que ele também não chama a atenção das pessoas? Quer dizer, as pessoas não estão de todo... a responsabilidade não é apenas, né, dos proselitistas, mas é também sua. A gente precisa estar atento também a isso, ao que nos é proposto. Paulo, assim, realmente dá muito pano para manga. Eu só faria um encaminhamento, a gente fazia discussão lá no Telegram, no WhatsApp. Não fez, com certeza, porque André já está aí, ó, apostos há um tempinho, doido para tocar a musiquinha dele. Vamos lá, não é isso mesmo. O Telegram facilita muito as discussões também, porque tem até aquela bolinha que tipo, você não tem que gravar um vídeo mesmo e não enche a memória de ninguém. Mas umas bolinhas, você aperta o microfone ou para o videozinho. Irmão, melhor poder escutar em 2.0. Poder escutar em 2.0 é o ganho. Meu Deus, sim! Meu Deus, é perfeito. Bom, então, gente, eu vou botar no grupo do NEP, daqui do WhatsApp e do Instagram. Oi, Paulinho, parabéns. Oi. Parabéns, você lobo solitário aí no estudo. Eu queria dizer, viu? Parabéns. Rapaz, a gente senti saudade da reunião, aí eu liguei para João hoje de manhã. João, não sei o que, eu conversando com ele. Valeu. Bom, aí eu vou colocar então no grupo, né? Colocar nos grupos só os slides que faltam, ser visto, e também a referência do Talmidim, né? E aí a gente vai depois verificar aí os textos para nós nos reencontrarmos na próxima terça-feira, se Deus quiser. Né? Então, Andrezinho, cante aí uma música que você cantou com o Merlânio agora há pouco. Vamos lá, gente. Cheguei para pegar só o finalzinho. Fechar os nossos olhos. Eu vejo a tua luz em cada recanto deste mundo. Eu acredito que estarás sempre presente em nossas vidas, mesmo quando vejo chagas em minhas mãos. Eu sinto a tua presença acalmar meu coração. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois
é sempre tu que nos atende, nos socorre. És a luz que resplandece em cada canto do meu ser. São tantas diferenças entre cada um de nós, mas sei que a violência simplesmente nos destrói. Mas tua paz serena invade nossos corações, fazendo a diferença entre tantas ilusões. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende, nos socorre. És a luz que resplandece em cada canto do meu ser. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende, nos socorre. És a luz que resplandece em cada canto do meu ser.